Boa noite, amigos. Um jornalista londrinense é assessor de imprensa da Sociedade Esportiva Palmeiras, em São Paulo. Às vezes ir para a cidade grande é até bom, tá vendo? Faz sucesso. Isso é muito bom. E olha, aí em Cambé, a notícia corrente é de que no próximo ano teremos 4 candidatos disputando a prefeitura da cidade. E na mesma Cambé, fala-se que uma nova indústria de produtos farmacêuticos poderá ser instalada na cidade. Essa já é a terceira vez que eu ouço isso. Tomara que seja verdade, o que seria ótimo, sem dúvida alguma. E em Cornélio Procópio continua a campanha para que seja instalada a futura Faculdade de Medicina que a cidade tanto pede e que vários próceres do governo federal e também alguns parlamentares prometeram. O importante é que a cidade e a região ali trabalhem para que isso aconteça. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite para todos. Em primeiro lugar, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberta aos domingos. Você também pode almoçar ou jantar no Gin-Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin-Gin. Seu momento de sabor. Muito bem, agora quem está conosco é o professor e consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Boa noite, Joel, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite, Militão, boa noite professor. A todos vocês. Boa noite. O Joel dá sequência hoje à série Pensamento Empreendedor, a gestão da excelência. E o tema dessa noite é perspectivas econômicas e financeiras. Joel, qual que é a posição das empresas diante do cenário atual? Bom, várias companhias, para enfrentar esse momento de dificuldade, onde houve um arrefecimento da demanda, estão aumentando e intensificando as suas ações de prospecção. Elas precisam encontrar ainda mais clientes. Os clientes ficaram mais disputados, em alguns setores estão enfrentando até guerras de preço, mas você não pode baixar a guarda, o entusiasmo, o ânimo, tem que intensificar a sua estratégia, o seu planejamento, e prospectar ainda mais clientes. Então, várias companhias estão reagindo a essa crise, a esse momento, intensificando as suas ações comerciais. Não tem como ser diferente. Vamos buscar aqueles clientes que não atendemos ainda, novos clientes, novos mercados. Professor Joel, o importante é trabalhar. Com certeza, porque reclamar não paga as contas. Então, vamos à luta, vamos trabalhar mais, com mais inteligência, com mais estratégia, para reverter essa situação. Sabemos que não é um caso permanente, mas que no momento tem sim afetado bastante diversos setores da economia. Joel, o juro real, que agora já é o maior em 7 anos, tem afetado de que forma as empresas? De diversas maneiras. Por exemplo, o custo financeiro aparece no seu demonstrativo, uma despesa de juros muito maior. Se você tem uma despesa de juros maior, você tem um resultado automaticamente menor. Então, o custo do dinheiro aumenta para a captação. Logo, as empresas que não têm capital de giro suficiente precisam ir ao mercado, captar recursos para completar o seu fluxo de caixa, enfrentam um custo muito maior. Esse custo hoje não tem como ser repassado. Custa mais, mas você não encontra espaço no mercado para repassar isso na precificação. Logo, você diminui isso da sua margem. Isso vai complicando a vida das empresas, certamente. Menos margem de contribuição significa que você precisa de mais faturamento para cobrir os seus gastos fixos. A obrigatoriedade de faturamento faz com que muitas vezes você tenha que conceder descontos que não gostaria para realizar as vendas. Então é um ciclo que dificulta a vida do empresário. Professor Joel, qual é o custo financeiro máximo que uma empresa de porte médio é capaz de suportar? Quando pensamos em juros legais, imaginamos 12% ao ano, 1% ao mês. Nenhuma companhia resiste a um custo superior a esse, de 1% ao mês, 12% ao ano linear, ou um pouco mais de 12% quando você faz o processo de capitalização.
Parece uma taxa baixa, mas isso tem um impacto enorme na captação de recursos, nos custos da companhia. Então, suportar mais que isso é muito difícil. Até porque várias companhias nesse momento estão renovando os contratos, as suas operações, porque não conseguiram produzir a amortização que gostariam, não tiveram caixa para isso, não faturaram o suficiente para produzir as amortizações. Acabam repactuando as transações. Já metade das montadoras deram férias. Qual é a perspectiva para o segundo semestre? Várias companhias emitiram seus relatórios, que eles chamam de report, e já colocaram que esse foi um ano perdido. Não acreditam que vão ter capacidade de recuperação do ano no segundo semestre. Não existe movimentos, cenários que permitam esse entendimento de recuperação do prejuízo que realizaram até agora. Então, já estão trabalhando com ações para 2016. Porque esse ano, ter um aquecimento na demanda para que as montadoras revertam a situação, não temos tempo para isso. Professor Joel, não seria o caso de algum, aspas, inteligente, se é que há, do governo federal, chamar a presidente Dilma, algum ministro dela, Dilma, vamos dar um jeito, baixa os juros, chama o pessoal, por exemplo, no caso das montadoras, né? Olha o imposto, baixa o imposto. Metade de um carro é de imposto, professor Joel. Certamente isso já contribuiria. Eu entendo que à medida que as montadoras forem demitindo as pessoas, o movimento do governo ele é inevitável, porque as pessoas vão ser demitidas e elas vão para a rua se manifestar. Terão que ir, certamente. Porque são milhares de pessoas envolvidas nas montadoras. As montadoras empregam muitas pessoas. Então, esse apelo da população, desses que ficarão desempregados nos próximos meses, deve gerar alguma sensibilização da parte do governo, obrigatoriamente. Por outro lado, para o consumidor, você acha que eles não vão baixar o preço dos carros, né? O que você acha? Eu entendo que promoções acontecerão, mas ninguém quer abrir mão de suas margens. Só vão fazer isso em último caso. Mas como não existe mais onde colocar veículos nas montadoras, e esses veículos precisam ir para as concessionárias, e as concessionárias, por sua vez, precisam de clientes para vender os seus veículos, só baixando ainda mais os preços para motivar de alguma forma o cliente. Joel, o Abílio Diniz aumentou a sua fatia no Carrefour. Qual é o significado desse movimento? Desde que saiu do Pão de Açúcar, não está conformado em ficar fora desse setor. Comprou uma pequena fatia, uma pequena participação, foi aumentando sua participação no Carrefour e agora aumenta ainda mais. Significa que pretende no futuro buscar o controle da operação do Carrefour no Brasil. Quer voltar a competir com o Pão de Açúcar, do qual ele foi um dos fundadores. Isso mostra que o mercado pode enfrentar um nível de competição ainda maior nesse setor. Veio para o Brasil também o Walmart, não conseguiu se posicionar ainda, tem suas dificuldades, mesmo sendo um gigante lá fora, enfrenta competidores bem estruturados no Brasil. Então, o Abílio Diniz mira esse mercado, não desiste desse setor e uma evidência disso é o incremento que fez agora com uma participação ainda maior no Carrefour. Professor Joel, o Abílio Diniz é um privilegiado, não é? Porque, ou então, quer dizer, ele gosta de trabalhar, ele não parece que isso ajuda ele a viver, porque ele já tem lá uma certa idade, né? Sim, próximo dos 80 anos, então, bastante dinâmico, com muita energia e transfere essa energia para os negócios, para os seus projetos, um grande exemplo como empresário. Em um momento, na década de 80, reverteu uma crise muito grande, até utilizou um ex-ministro chamado Bresser Pereira, não sei se você se lembra dele, verdade, fez parte da equipe, sempre formou times bastante competitivos para enfrentar os diversos momentos que viveu ao longo da história no Pão de Açúcar. Vamos falar do HSBC agora. Joel, na sua opinião, qual foi uma das razões deste banco ter encerrado suas atividades no Brasil? Eu diria que uma das razões foi a falta de foco. A falta de foco porque ora mirava nas empresas, ora mirava nas pessoas físicas, ora se transformava, tentava se posicionar como um banco para as companhias, para as corporações, um banco de atacado, depois já voltava com uma operação para o varejo, então não conseguiu encontrar o seu caminho.
o consumidor, o cliente também não identificava se ele era melhor para a pessoa física, para a pessoa jurídica e quais produtos poderiam realmente ajudar o correntista. Com isso, com o passar do tempo, foi perdendo porque os outros bancos, os maiores bancos do mercado, Bradesco, Itaú, Santander, souberam se posicionar e aí ele passou a enfrentar severas dificuldades. Está encerrando a sua operação no Brasil, tentando colocar para alguém essa operação, vender essa operação e também em outros países. Professor Joel, eu conversei com alguns funcionários do HSBC e a torcida deles é para que ou o Bradesco compre o banco ou então o banco de fora. Bom seria que um banco, disseram que seria um grupo do Canadá, um banco canadense, né? O que eles não querem é que o Santander compre o banco. Aí eu perguntei por quê, disse, porque é um banco que paga pouco. Todo mundo quer ser bem É remunerado. um banco pão duro, o Banco Espanhol. Então já sabe dirigido por uma mulher, o que você acha? Ó, mulher em negócio é munheca, eu acho. Acho mesmo. Elas pagam Me pouco? perdoe as mulheres. Elas, eu não sei, elas são econômicas. Não pagam bem? Eu acho que não. Eu acho que a empresária, mulher é muito segura e não anuncia muito o que faz, o que vende. É o que eu acho. Excelente, vamos ver se isso se dá no dia a dia. Você indicaria o HSBC para algum outro banco, João? Ou é uma operação de alto risco? Não, até porque no momento da avaliação o risco do banco vai ser considerado, os seus ativos também. Bradesco quer se fortalecer ainda mais para disputar o primeiro lugar com o Banco Itaú. Então é uma boa alternativa, é um banco já acostumado a lidar com essas transações e saberá utilizar toda a infraestrutura herdada do HSBC. João, o MDA, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, busca 28 bilhões para a agricultura familiar. Isso vai ajudar a economia? Marcelo, ainda temos milhares de pequenas propriedades que precisam de recursos para que sejam fomentadas, para que possam apresentar a sua produção e contribuir sim com a economia. Esses 28 bilhões ajudarão as propriedades menores, as economias familiares, a agricultura familiar. É importante incentivar também essas famílias para que elas mantenham seus projetos. São projetos pequenos, mas o somatório de milhares de pequenos projetos se torna um grande projeto e traz sim uma contribuição bastante positiva para toda a sociedade, para toda a população. Só voltando a falar da crise das montadoras, os financiamentos melhoraram, João? Os financiamentos deveriam melhorar. As condições já estão flexibilizadas. Existem casos que você dá 20% de entrada, paga 24 parcelas baixas e depois faz um pagamento inteligente, que no passado era chamado pagamento balão. Então a flexibilidade de pagamento já aumentou bastante. Só que a taxa de juros não. Por quê? Parece um contrassenso. Mas é que aqueles que vão financiar entendem que o risco de inadimplência aumentou e por conta de um risco de inadimplência maior, não querem reduzir as taxas de juros. Ou seja, você pode por um período pagar um valor menor de parcela, mas depois terá um pagamento muito maior a ser feito, porque o saldo devedor não diminuiu, porque você pagou pouco, amortizou pouco, gerou um saldo devedor remanescente maior. Ou seja, fazer financiamento para comprar carro é complicado, está complicado. Se você tiver que fazer, faça no horizonte de 36 meses. Aqueles financiamentos de 48, 60, 70 e poucos meses, isso é muito ruim, porque a parcela é baixa, mas o valor da amortização também. Quando a amortização é reduzida, a base de cálculo dos juros aumenta. Então, automaticamente, ao longo do processo todo, de todo o financiamento, você vai pagar, às vezes, 2 carros e vai ter, ao final, 0,6 carro, porque ele tem uma depreciação. Então, você não pode ver isso como investimento. Com relação agora às transações digitais, os consumidores com seus novos hábitos têm aumentado as transações digitais, não é isso, João? Sim, para você ter ideia, existe uma campanha da PayPal, que é uma companhia que trata de operações digitais, meios de pagamentos digitais, que vai subsidiar as corridas de táxis em 20%. 20% da sua corrida pode ser paga pela PayPal. Como? Qual o milagre? Ela quer o seu cadastro, ela quer que você passe a fazer transações pelo meio de pagamento que ela domina e com isso ela rentabiliza a sua operação no longo prazo. Isso faz parte de uma estratégia inteligente de captação de clientes.
já que existe uma verba de marketing, por que não usá-la de uma forma a captar esses clientes mais rapidamente? Então, esse convênio revela isso. Os pagamentos digitais, eles estão intensificando cada vez mais. As companhias que detêm essas modalidades de pagamento tiveram suas ações muito valorizadas nos últimos 2 anos. Então, só para entender, na questão dos táxis, são transações digitais, não é nem cartão. Exatamente, você passa a fazer um cadastro, você usa o teu smartphone e aí existe uma campanha em que você vai obter 20% de desconto no pagamento dessa fatura do teu táxi, no valor da corrida. E aí eles vão receber isso de quem? Da companhia que está por trás, gerenciando o meio digital de pagamento. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não sei Por que, Militão? Eu não aprendi nada, eu sou zero em matéria de... Eu uso o celular e olhe lá, só para telefonar. Mas ainda dá tempo, né, João? Ainda dá tempo. Podemos ajudar você, Militão, fique tranquilo. Poderão. Já as empresas que emitiram debêntures com vencimento nesse semestre estão tendo que repactuar? A debênture é um papel de renda fixa que as companhias emitem para captação de recursos com prazos específicos, normalmente 2 anos, e aí tem um período de carência, às vezes tem vencimento semestral. Várias debêntures que venceram no primeiro semestre, agora nesse semestre, estão sendo repactuadas. Algumas debêntures que tinham previsão de resgate agora não será possível fazer como previsto. Novos papéis estão sendo emitidos para que essas negociações possam ser repactuadas. Nem todos conseguirão honrar os seus compromissos. O mercado mudou demais, ele está transformado. Então, o que valia há 6 meses não vale mais agora. Então, temos que nos preparar para essas mudanças que estão acontecendo muito rapidamente, que trazem impacto significativo para o fluxo de caixa das empresas. Falando de economia internacional, Joel, qual deve ser o destino da Grécia? Imagine que um país recebeu bilhões e bilhões como ajuda, mas mesmo assim não conseguiu dar conta dos seus compromissos. Vamos continuar utilizando esse recurso de que forma? Vai continuar a receber ajuda? Então isso não é possível acontecer eternamente. Vai sair da zona do euro, vai se reposicionar, vai entrar em moratória e a partir daí tem que resolver a sua situação. É um país com fragilidades econômicas graves, por mais que ocorram várias mudanças internas, não estão conseguindo determinar um caminho para a Grécia. Muito bem, já voltamos com o programa Militão e Militão e o consultor Joel de Souza. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontainebleau. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra, quem compara, compra. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751.
O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. Dia 9 de julho, no Teatro Marista, tem o show Delicadeza, com a Vanessa da Mata. É uma promoção da Mantovani Produções Artísticas de Cascavel e com o patrocínio da Quadra Construtora. É um dos eventos em que a Quadra está promovendo para comemorar 30 anos de atividades aqui em Londrina. Mas vem muito mais coisa por aí, né? O Luiz Carlos Moro Pires, suas filhas, sua esposa, estão bolando vários eventos para comemorar essa data tão especial de uma consultora que é referência, principalmente em cumprimento de prazo, em qualidade aqui em Londrina. Então anote aí, 9 de julho, show com a cantora Vanessa da Mata, no Teatro Marista. Muito bem, preste atenção nesse recado do pessoal da Arte Brinde. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br, fone 3327-6751. Voltamos a conversar com o professor e consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real, que hoje está falando sobre questões da economia, né? Joel, as missões comerciais poderiam ajudar a impulsionar as pequenas e médias empresas? Marcelo, existe um pensamento que diz assim, o mapa não é o território. Ou seja, uma empresa pode estar localizada no Brasil, mas não significa que ela precisa vender só para o Brasil. Nesse sentido, as missões ajudam muito, porque você pode visitar um país onde tem clientes que possuem interesse nos seus produtos. E aí você vê na exportação um novo mercado, uma nova fonte de receita, e com isso você vai reequilibrando as suas contas, as suas finanças e reposicionando a sua empresa, talvez, no mercado absolutamente promissor. Por isso entendo que as missões, elas são úteis, são valiosas, e você como empresário deve sim se interessar como essas missões funcionam e analisar os mercados, os destinos para os quais você poderia fazer visitas e apresentar a sua companhia. Professor Joel, eu concordo plenamente com você, desde que o pessoal leve isso a sério, né? Trabalhe bastante, leve a sério, porque eu estou aqui há vários anos em Londrina e noticiando a ida de missões do Paraná e do Brasil, por exemplo, ao Japão, à Itália, e notadamente ao Japão, várias. E olha, eu vi muito pouco. Eu acho que eles não aproveitaram o que poderiam conseguir no Japão. Seria falta de entendimento, seria não saber usar a linguagem, seria... Eu não sei o que aconteceu, mas, Joel, eles não aproveitaram a chance que tiveram, eu acho. Uma missão comercial não é uma viagem de turismo, é de negócios. Então, se você não tem um protocolo bem definido para fazer negócios com uma outra nação, você só vai passear. Você não vai fazer negócio. Você vai até lá, não sabe se posicionar, não consegue abertura, não tem os contatos já determinados que serão feitos. Então, você vai conhecer, vai se familiarizar com outro país, mas não vai fazer negócio com outro país. Para fazer negócio, a sua empresa tem que se organizar para isso. Tem que ter um protocolo, uma prática de governança que leve você até os negócios, que leve você até os contatos certos para que você possa fazer a prospecção no nível que ela tem que ser feita. Vamos falar da Lorenzetti. A Lorenzetti, Joel, entrou no segmento de louças sanitárias. Isso foi por quê? Uma necessidade? A Lorenzetti está usando a sua credibilidade e tradição para expandir o seu portfólio. Se ela já serve você com chuveiro, com acessórios, quem sabe ela poderia também servir você com mais coisas. Então isso representa uma expansão do portfólio, aproveitando a credibilidade da marca, a tradição da marca
e uma demanda que está instalada no mercado. Então ela vai explorar de uma maneira mais vertical outras possibilidades de negócios dentro do setor que ela atua. Que é grande, né? Sim, grande, vasto e com uma demanda consistente. Quais são os principais projetos, Joel, do Instituto Real em São Paulo? Marcelo, ao longo do tempo, temos intensificado a nossa atuação em São Paulo, já temos alguns clientes importantes lá, temos indústria, temos no segmento de grandes eventos, também no setor de outros serviços e comércio também. Então, a cada ano, nós temos aumentado nossa presença e temos conseguido uma excelente receptividade. Temos sido bem recebidos, o nosso projeto bem aceito e os resultados têm aparecido. E qual que é a diferença básica entre os clientes que você tem em São Paulo, Joel, e os clientes de Londrina? Na verdade, São Paulo, como é uma cidade muito grande, as necessidades são outras. E o tempo de resposta exigido também é diferente. Tanto exigido quanto apresentado. Enquanto aqui você tem muito mais tempo para oferecer um resultado e obter uma resposta, lá não. Tudo isso tem que acontecer num intervalo menor de tempo. E o colaborador que atua lá também tem uma expectativa diferente, um nível de exigência diferente. A empresa precisa ter uma proposta que realmente o recompense e apresente perspectiva. Então, as exigências ainda numa cidade do interior são menores. Não são todas as companhias que são assim, mas a grande maioria ainda tem um nível menor de exigência. E, Joel, mesmo em São Paulo, as empresas estão desistindo de investimentos já programados? Sim. Às vezes você encontra a companhia que tem lá um planejamento de CAPEX, que é um gasto de capital, investimentos em ativos fixos e alguns móveis, que elas desistem, estão desistindo. Por conta do quê? Toda vez que faz um investimento, então você precisa ter um retorno sobre o capital empregado. Se o nível de retorno já está baixo, se você vai incrementar ainda mais esse investimento, talvez gere uma sensibilidade desnecessária para o negócio. Crie no negócio um peso maior do que ele no momento pode carregar. E talvez o investimento seja contando com uma taxa de crescimento que o mercado não vai apresentar. E os grandes eventos, as grandes feiras, têm diminuído de tamanho em São Paulo? Bom, pelas visitas que fizemos recentemente, alguns eventos, temos alguns espaços que não são vendidos. Então, também os eventos têm sofrido com isso, têm diminuído de tamanho. Está mais difícil conseguir expositores, porque as companhias estão cortando seus orçamentos e talvez, nesse momento, cortem a participação em algumas feiras. Já aqui em Londrina, por exemplo, está acontecendo uma feira de calçados no Atacado, no Parque Ney Braga. 2 pavilhões, Joel, o nacional e o internacional, lotado. E compradores de toda a região vindo visitar a exposição, que é bom, né? Excelente, fomenta a cidade, os hotéis, os restaurantes, bares, os shoppings, isso é ótimo para a nossa região. Inclusive, entendo que temos espaço para criar um calendário com mais eventos que atraiam empresários de outras regiões e que possam se interessar não só pelo evento, mas também pela cidade e venham para cá para fazer investimentos também. Nesse momento, Joel, o valor de venda das empresas diminui? Diminui, Marcelo, porque, veja, você, no momento de arrefecimento de demanda, para vender a mesma coisa, talvez tenha que vender por um preço menor. Então, vale, mas quem está disposto a pagar? Então, você vende pelo preço que você quer quando você tem pessoas interessadas por aquele valor. Se o interesse é menor, o valor automaticamente diminui. Portanto, está mais difícil de vender as empresas, né? Mais difícil. Não podemos dizer que nesse momento temos encontrado facilidade, porque existe uma preocupação ainda maior com os riscos e isso faz com que o tempo para a venda de uma companhia aumente. Professor Joel, agora então aquilo tudo que você já disse aqui em programas passados, para os empresários pequeno, média, grande e também para os empregados, é hora
de ser melhor vendedor, mais atencioso. Digamos aí no varejo, as empresas que estão aí, que tem que se manter. A hora é essa, né? Quem está melhor preparado? Leva vantagem? Militão, veja, existe um autor chamado Jeffrey Gitomer, que cuida da área de vendas, que é o autor da Bíblia de Vendas e várias outras obras. Ele tem uma newsletter semanal, cuja ênfase tem sido essa. Agora, se está mais difícil, prepare-se ainda mais. Quanto mais você se preparar, melhor será para você vencer essa crise. Alguém nesse momento talvez diga, isso é óbvio, tudo bem, mas muitas pessoas, milhares de pessoas, não fazem o óbvio. Então, às vezes, talvez seja o momento de você olhar para o óbvio e começar a praticá-lo, se preparar para essas mudanças que estão acontecendo. O conceito do passado não serve mais. Companhias que venceram no passado talvez não estejam mais no mercado. Várias delas desapareceram por falta de atualização, adaptação e preparo. Veja isso, atualização, adaptação e preparo. Não se atualizaram, não se adaptaram, não estavam preparadas. O mercado não aceitou isso, tiveram que baixar suas portas. Então, o quanto você faz disso todo dia, o quanto você se atualiza, o quanto você se adapta e o quanto você se prepara para a nova realidade, vai mudar completamente o resultado da sua companhia. O pessoal do ramo de gastronomia em Londrina reclamando muito da queda de movimento, João. Entendeu? O que é possível fazer, né, numa hora dessa? Marcelo, primeiro é importante lembrar que o consumidor hoje tem muita sensibilidade ao preço. No Shopping Center Norte, em São Paulo, tinha o self-service mais famoso da cidade. Desculpe. Estive lá recentemente, o preço está R$ 80 o quilo. Consequentemente, um dia que deveria ser um dia de muito movimento, pouquíssimas mesas com clientes. Pouquíssimas mesas. Ninguém tem disposição para pagar R$ 80 o quilo. Então, tem sensibilidade ao preço, sim. A proposta tem que ser boa por completo. Não só a comida, o preço tem que ser bom e competitivo. Senão, acaba que o cliente vai experimentar uma outra coisa e não volta. Esse é o problema. Se ele provar algo melhor, com preço mais competitivo, dificilmente ele volta. E aí, como você vai reconquistá-lo? Então, antes que isso aconteça, corresponda com essa necessidade do cliente. Se reinvente. Não pense que o que deu certo no passado continua dando certo. Tem que se reinventar. Rezar é importante. Oh, Deus me ajudou, Deus precisa me ajudar. Tudo bem, rezar é importante e Deus ajudar é mais ainda. Mas há necessidade de fazer um trabalho cada vez melhor, né? É isso. É isso, porque o consumidor está mais inteligente, ele está melhor informado, está mais exigente, ele se comunica muito rápido com outros consumidores, ele fica sabendo das coisas muito rapidamente. E aí ele não vem mais aqui porque ele foi em outro lugar. E ainda mais agora com tablet, Facebook, essas coisas todas que eu não sei usar. Certo. Mas o pessoal... Todo usa. Nossa, fica sabendo rapidamente. Você não tem Facebook? Só o programa Militão e Militão. Só o programa Militão e Militão tem. Graças ao Marcelo, ao Giovanni, ao Adilson. A equipe, o programa tem. Né? A equipe tem. Excelente. Outra coisa que eu estou vendo é ramo de farmácia em Londrina. Né? Definitivamente, quem quiser abrir uma farmácia em Londrina, João, vai encontrar dificuldade. Né? Agora, as redes. A Pacheco, que abriu 2, vai abrir mais 2. É uma invasão das redes nacionais aqui em Londrina, né? Ficou difícil ter uma farmacinha, é difícil, né, João? Não vale a pena. Eu vou montar uma farmácia. Não vale a pena, não compensa, porque é um segmento num processo acelerado de consolidação. Só as grandes redes vão permanecer no mercado e ainda assim aquelas que sabem fazer esse tipo de negócio. Por que eu estou dizendo isso? O Banco BTG comprou uma rede de farmácias, porque ele tem lá o seu fundo de investimento que compra participações de controle de algumas companhias de determinados segmentos. Comprou uma rede de farmácia. A coisa não está indo bem. Ele já contratou um novo executivo para tentar reverter o cenário, porque não está indo bem. Porque existem gigantes.
A rede que ele comprou é grande, mas existe uma rede muito maior, redes muito maiores, e aí ele tem dificuldade em lidar com essas redes. Então, as pequenas redes deveriam se organizar para vender suas operações, não para permanecer. Não seja cabeça dura. Se o mercado está sendo consolidado no seu segmento, não é você que vai conseguir resistir. Não vai. Você vai sofrer. Primeiro efeito, sua rentabilidade vai ser cada vez menor. Perda de rentabilidade exige mais faturamento. Mais faturamento, para ser feito, mais desconto. E o ciclo avança. Então, não resista. Passe a sua operação com uma boa venda e desenvolva uma outra atividade. Caso contrário, quando for vender, já não vale mais nada. Né? Exatamente. Aí o gigante olha para você falando não tem interesse. No começo ainda teria. Porque quando uma grande rede vem para uma cidade, ela tem interesse nos pontos comerciais das redes que estão instaladas. Ela quer esses pontos. Então, nesse momento, ela pode ter interesse. Depois que ela já pagou o preço, que ela já se instalou onde ela queria, que ela já tem os pontos, aí ela vai fazer de tudo para que você saia do mercado sem que ela tenha que comprá-lo. E se comprar, é com o preço lá embaixo. Exatamente. Joel, como é que fica, então, o dinheiro e o poder? O dinheiro e o poder. Tem hora eu fico pensando, poxa, por exemplo, olha o Brasil está, e publiquei hoje na Folha, né? 1.236 bilhões de juros por dia. Joel, é uma sangria, não? Com certeza, com certeza. É como uma empresa. Se você paga muitos juros, você não consegue fazer investimento, porque o dinheiro vai para pagamento de juros. Um país que pudesse pagar menos juros, não fosse tão alto, o que aconteceria? Teríamos muito mais qualidade de vida no país todo, com melhores investimentos em infraestrutura. Você vai fazer uma viagem para Minas, você tem estradas absolutamente perigosas, porque são mal cuidadas. Então, isso coloca a população em risco. Então, tudo isso poderia ser resolvido com mais investimentos, pagando menos juros, porque a arrecadação no Brasil não tem como ser maior, porque ela já é uma arrecadação recorde. Já pagamos muitos e muitos dias de trabalho na forma de impostos. Não dá mais para aguentar. Joel, com relação ao Instituto Real em Londrina, o que teremos? Um minutinho. Faltando. Estamos preparando agora uma nova série de workshops para o segundo semestre, até aproveitando temas atuais, a realidade, o momento, e vamos lançar os workshops no Instituto Real a partir do mês de agosto. Em julho, voltamos para a Universidade de Nova York, Universidade de Colômbia, então em agosto teremos o novo calendário de workshops para encerramento do ano. Em julho? Em julho você vai? Em julho eu vou, perfeito. Em agosto estaremos de volta. Ok, obrigado ao professor Joel, presidente do Instituto Real. Até a próxima, então. Obrigado, Militão. Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.